Mulher Trabalhadora. E assim cumprimento toda a direção nacional da CUT. Quero também cumprimentar minha amiga Karencita, com quem eu tive uma convivência quando ela representava a CUT na CONTAG. Quero também cumprimentar o deputado Rui Falcão, presidente nacional do PT, meu querido companheiro de longas lutas, Rui Falcão. Agradecer a presença dos ministros de Estado aqui presentes, Aloysio Mercadante e Ricardo Berzoini. Cumprimentar o candidato do PT, ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que será nosso governador. Cumprimentar a Janete, a querida deputada Janete Pietal, uma lutadora, em nome de quem cumprimento todos os deputados estaduais e vereadores. Quero cumprimentar dois prefeitos, grandes militantes e grandes prefeitos, e agradecer pela recepção ao companheiro Sebastião Almeida, aqui de Guarulhos, e ao meu querido companheiro Luiz Marinho de São Bernardo e coordenador da campanha a presidenta aqui em São Paulo. Queria cumprimentar os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. O Brasil, gente, com a CUT, você me ama, eu também te amo. Olha, gente, o Brasil com a CUT é um país que é um país privilegiado. O Brasil, quando a gente olha os outros países, nós ficamos orgulhosos por termos uma central com a representatividade, a história de lutas e a força da CUT como defensora dos direitos e de oportunidades para os trabalhadores do nosso país. Isso mostra como o Brasil é um país que evoluiu ao longo da sua história. Porque eu quero dizer para vocês que eu sou de uma época em que, quando o trabalhador queria lutar pelos seus direitos, ou ele era demitido, ou ele era colocado numa lista negra. E quem apoiasse greve ia para a cadeia. Esse país mudou. A CUT faz parte dessa história de democracia, mas faz parte também de uma história social, que começa com as suas lutas, que transforma o Brasil e que elege o primeiro presidente operário da história do nosso país. Então, a CUT, ela reflete a trajetória de lutas do povo brasileiro na construção da democracia e na construção de um país muito mais justo e muito mais próspero. Quero dizer para vocês que eu agradeço vocês terem interrompido as atividades dessa 14ª plenária para me receber e me apoiar. Agradeço imensamente, porque, como eu disse, é para mim uma honra. E aí, eu quero dizer que eu reafirmo aqui tudo o que eu disse em várias circunstâncias por esse país afora. Eu não fui eleita, nem serei reeleita para reduzir salário de trabalhador. Eu não fui eleita, nem serei reeleita para desempregar trabalhador. Não fui eleita, nem serei reeleita para colocar o nosso país de joelhos diante de quem quer que seja. E aí, isso significa também
para vocês, eu não sou uma pessoa pretensiosa. Eu posso não acertar sempre, como qualquer outro ser humano. Posso, inclusive, não agradar a todos todo o tempo. Aliás, acho que desagrada alguns. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa: eu não traio meus princípios, não traio meus compromissos e não traio a minha parceria. E aí eu quero dizer para vocês que nessas três questões, princípios, parceria e compromissos, os compromissos que eu assumi, eu cumpri. E vou continuar cumprindo. Por exemplo, nós defendemos a questão da valorização do salário mínimo no Brasil. Nós aprovamos a lei. Aliás, o Marinho me lembrou há pouco que ele era presidente da CUT quando ele apresentou o projeto. Aí passou um ano e ele já era ministro do Trabalho quando nós aprovamos o projeto. O projeto foi enviado em 2007, eu acredito. E foi aprovado em 2011, quando eu já era presidente, nós conseguimos aprovar esse projeto. É claro que todos nós aqui temos de reconhecer uma coisa, e não há ninguém que pode negar isso. A gente sabe que o Brasil foi o país que mais reduziu a desigualdade. E a valorização do salário mínimo foi, junto com o Bolsa Família e todas as nossas políticas sociais, o maior fator de redução dessa desigualdade. Se em 2002, de cada 4 brasileiros, 2 eram pobres ou eram extremamente pobres ou miseráveis, hoje, de cada 4 brasileiros, 3 estão nas classes A, B e C. A maioria da nossa população mudou de vida, mudou de visão do mundo e teve acesso a coisas que antes eram inimagináveis. Então, vocês podem ter certeza que um dos nossos compromissos fundamentais é com a valorização do salário mínimo. Essa continuidade vocês podem esperar de mim. Consolidar as conquistas que nós, juntos todos aqui, conseguimos para o nosso país, para os nossos trabalhadores, para o nosso povo. Eu quero dizer para vocês que hoje nós temos de pensar bastante e raciocinar. Quando Lula foi eleito a primeira vez em 2002, nós dissemos assim: a esperança vai vencer o medo. Agora, nós temos de saber que é a verdade que tem de vencer o pessimismo. E aí, eu quero aqui, junto com vocês, fazer um raciocínio. Vejam bem, passaram mais de 2 anos, até 3, falando que não ia ter Copa do Mundo. E se tivesse Copa do Mundo, ia dar errado. Se desse errado, era porque não tinha aeroporto, não tinha estádio, as pessoas não conseguiriam andar na cidade, haveria um caos. Inclusive até um racionamento de energia eles contrataram. O que nós vimos? Nós vimos que nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Um jornal chegou a dizer
no dia da abertura dos Jogos, chegou a dizer o seguinte: no campo o Brasil vai estar muito bem, fora do campo ninguém sabe, ninguém viu. Tipo vocês são, né, gente? Ninguém sabe, ninguém viu. Na verdade, diziam que ia ser um fracasso. Líderes da oposição disseram que a gente devia devolver a Copa para a FIFA, que nada ia dar certo. Pois muito bem, o que nós vimos foi justamente o contrário. A Copa deu certo, foi aquele sucesso, e o Brasil mostrou uma coisa, mostrou que tem também um povo muito hospitaleiro, um povo alegre, um povo civilizado. Enfim, um povo brasileiro, junto também com o governo do país, deram uma goleada nos pessimistas. Nessa eleição, nós vamos ter de fazer a mesma coisa. Nós vamos ter de dar uma goleada nos pessimistas. Para dar uma goleada nos pessimistas, nós temos de ver aquilo que nós julgamos mais valioso para nós. E, sem dúvida nenhuma, o que é mais valioso para nós são os direitos conquistados. Porque direito conquistado é direito que nós lutamos para garantir. Então, por isso que eu digo para vocês, o meu compromisso com a questão da valorização do salário mínimo se deve, primeiro, porque nós lutamos para transformar o Brasil no país que tinha a pior distribuição de renda, num país que reduziu a pobreza, que combateu a miséria e o desemprego. Isso é um valor para nós. Nós não podemos deixar que aqueles que sempre combateram as crises reduzindo o salário, porque sempre, na hora do vamos ver, a culpa é do trabalhador. Para eles, não tem culpa de ninguém. A crise pode ser decorrente de desequilíbrio, de irresponsabilidade no sistema financeiro internacional. Mas a culpa eles querem que seja do trabalhador. Nós temos um outro projeto. Nosso projeto não é esse. O nosso projeto é, nós vamos passar a crise, vamos superar a crise, garantindo emprego, garantindo a renda e garantindo que todas as conquistas sejam mantidas. Se eles, no resto do mundo, desempregaram 60 milhões de pessoas desde 2008, nós vamos responder com os nossos números. Nós empregamos 11 milhões e meio nesse mesmo período. E nos últimos 3 anos e meio do meu governo, 5 milhões de pessoas. Nós hoje temos uma certeza. Nós tivemos vários avanços. Eu quero mencionar alguns. Não para a gente ficar satisfeito, falar, não precisa de fazer nada. Pelo contrário, avanço só serve para avançar mais. Avanço não serve para a gente ficar na cadeira ou deitado em berço esplêndido. Avanço serve para isso, para avançar mais. Então, eu quero me referir a uma vitória das trabalhadoras. Uma vitória porque é dominantemente feminino os trabalhos da empregada doméstica. Quero me referir a essa vitória. Uma conquista das trabalhadoras. Num país que estava acostumado a considerar não trabalho o trabalho doméstico. É uma vitória do ponto de vista econômico, social e cultural. Então, quero comemorar ela. Quero comemorar também
temos tido com o trabalho, contra o trabalho escravo, contra aqueles que patrocinam o trabalho escravo ou trabalhos análogos, parecidos, similares ao trabalho escravo. Quero aqui também comemorar algo fundamental, que é o acesso da população negra ao serviço público pela lei de cotas. O acesso, eu acho que é uma conquista também, o acesso pela lei de cotas à universidade. Mas eu quero dizer aqui nesse plenário de trabalhadores sobre a importância de conquistar o direito de ser um funcionário público com garantia de cotas. É algo muito importante para o nosso país, que hoje se reconhece majoritariamente um país de descendência africana. 52% da nossa população. E nós nos orgulhamos, nós temos de nos orgulhar da nossa diversidade étnica e cultural. É isso que torna esse povo um povo completamente diferenciado, que torna esse povo um povo forte, aguerrido e trabalhador. Quero também dizer para vocês que nós, nesse período, reconhecemos em várias circunstâncias a importância do trabalho para a economia brasileira. E aí eu vou citar um programa. Um programa, porque esse programa é um programa que também tem muito futuro. É o PRONATEC, o Programa Nacional de Ensino Técnico. Esse programa é um programa para os trabalhadores do Brasil, todos os trabalhadores. É um programa que beneficia a qualificação profissional, Dos 8 milhões de trabalhadores que se matricularam, quero falar uma coisa aqui para as mulheres. Sabe qual é o percentual hoje dos 8 milhões de trabalhadores que se matricularam nos mais diferentes cursos? Cuidador de pessoas da terceira idade, enfermeiros, técnico de enfermagem, soldador, enfim, operador de máquina, os mais variados cursos. O percentual de mulheres até agora é 62%. Falo isso para que também os nossos companheiros se motivem e que busquem a formação profissional, porque nós queremos cada vez mais oferecer oportunidades de formação para todos os trabalhadores desse país. Até há pouco tempo, fazer um curso técnico nesse país custava uma grana pesada. Havia uma espécie de seleção. Só quem tinha dinheiro podia fazer o curso. Hoje não, esse curso é gratuito, feito pelas instituições federais do ensino e também feito pelo Sistema S. Por quê? Hoje o Sistema S oferece essas vagas gratuitamente porque o governo paga por elas. Então, todo brasileiro e brasileira tem direito a fazer esse curso. Além disso, eu queria dizer para vocês algumas coisas. O Brasil hoje é um país que cresceu, que mudou de patamar, graças a esses dois grandes projetos, os dois governos do Lula e o meu governo. Nós mudamos de patamar. No primeiro momento, nós tivemos um momento muito favorável à economia internacional. E agora estamos enfrentando a maior crise desde 1929. A maior crise dos últimos 85 anos. Isso é algo
muito importante da gente entender. Essa crise atingiu todos os países do mundo. Todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Quando a gente olha para os países, nós não temos de perguntar se eles estão ou não enfrentando a crise. Mas como é que eles estão enfrentando a crise? E o Brasil está enfrentando de forma a garantir que nós sairemos dela com mais condições ainda de crescer e de distribuir renda do que tínhamos anteriormente. Essa é a nossa preocupação. É por isso que nós tomamos todas as medidas para preservar a coisa mais importante. E o que é a coisa mais importante? É o trabalho, o emprego. Isso é a coisa mais importante que tem quando a gente olha para uma sociedade, que é garantir que as pessoas tenham condições de se manter, de se empregar, de se realizar. Daí porque o emprego é a primeira coisa. A segunda coisa, alguém falou ali. A segunda coisa é a educação. São os professores, ele está falando ali. Vou chegar lá, você vai esperto, eu vou chegar lá bem. É assim, nós mandamos para o Congresso uma lei. A lei, essa lei destina 75% dos royalties do petróleo e também do Fundo Social do Pré-Sal, 50% para a educação. É dinheiro grande, de grande volume, e é dinheiro que vai continuar entrando todo ano vai entrar. O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Nós vamos transformar esse dinheiro em educação. E o que é transformar para a educação? Primeiro, não tem educação de qualidade sem professor. Não tem. Então, aí nós chegamos no professor e na professora. O que significa isso? Significa que nós teremos de ter um padrão de salário e também um padrão de dedicação do professor na sala de aula, o professor ensinando nossas crianças, o professor ensinando nossos jovens e nossos trabalhadores, adultos, mulheres e quem estiver querendo fazer um curso. Além disso, nós temos de olhar com muito cuidado por isso que o Pronatec é importante, que o Pronatec olha o presente também. Nós não podemos achar que é só os meninos que estão se formando hoje que vão ter o melhor trabalho, chamado trabalho decente. Não, nós temos de cuidar dos que são trabalhadores hoje também. Daí a importância do Pronatec. Temos de cuidar das crianças, temos de cuidar também do acesso ao ensino universitário. E aí eu queria dizer para vocês que também a gente tem de olhar para os trabalhadores avulsos, os trabalhadores individuais, aquele que quer ter seu pequeno negócio, que é o trabalhador, através do microempreendedor individual. Ele tem lá um carrinho de pipoca, ele é um trabalhador igual a qualquer outro. Ele também tem que ter sua hora desse. Mas eu quero, encaminhando para o fim, dizer para vocês, é um novo ciclo que começa no Brasil. Um ciclo que nós vamos ter que expandir o Minha Casa Minha Vida. Porque o Minha Casa Minha Vida é um grande programa educacional desse país. Nós começamos com 1 milhão. Agora, no novo governo, fizemos mais 2.750.000 casas. E nos próximos anos, nós vamos fazer mais 3
milhões de casas. Nós temos de olhar agora que, junto com o Padilha foi lá e deu uma mão fortíssima para que a gente tivesse assistência médica, assistência e atenção básica, que é ter um médico lá no posto de saúde, de segunda a sexta, tratando, escutando o que nós queremos reclamar, nos examinando e nos tratando de forma humana. Próximo, nós conseguimos trazer aqui para o Brasil 14.462 médicos para nos ajudar nessa tarefa. E com isso cobrimos 50 milhões de pessoas. Agora, o que é que nós queremos na questão da atenção dos médicos? Todo mundo, muitas vezes aqui, acho que todo mundo aqui já precisou de um exame de laboratório. Vocês que são sindicalizados, muitas vezes têm muito mais facilidade de ser atendido por um especialista e também fazer um exame laboratorial. Mas o resto da população que não é sindicalizado, da importância da sindicalização também, não tem esse benefício. Então, o próximo passo é assegurar tanto exames laboratoriais quanto atendimento médico, sem aquela demora de muito tempo. Além disso, eu queria falar para vocês que nós entramos num novo ciclo. Nesse novo ciclo, o que vai acontecer? O Brasil tem de ficar cada vez mais produtivo. E aí, é muito importante que certas propostas que a CUT sempre fez, que são modernas, que são adequadas ao século XXI, elas tenham vigência. Vou dar um exemplo. A CUT sempre propôs como método a negociação coletiva. Eu acredito que na relação do Estado com os trabalhadores e os empresários é muito importante o diálogo. Mas acredito que além do diálogo aberto e sistemático, nós temos de ter processos os mais modernos possível e a negociação coletiva é um deles. Outra questão, nós não temos de ficar achando e fazendo, entre aspas, vão adaptar os direitos trabalhistas. Adaptar direitos trabalhistas não mesmo. O que nós temos de fazer é, cada vez mais, garantir que mais categorias tenham direito, como é o caso das empregadas domésticas. Isso é mudar no bom sentido. Tem mudar no mau sentido, que é falar como flexibilizar. Flexibilizar é mudar no mau sentido.